A sua empresa está com um aumento do número de quase acidentes. Por isso está assistindo esse vídeo e deve estar bem preocupado com essa situação. A Organização Internacional do Trabalho fala sobre acidente e doença relacionada ao trabalho. Todo acidente, toda doença relacionada ao trabalho é um evento que pode ocorrer, não planejado, obviamente, que pode ocorrer para um indivíduo ou um grupo de profissionais, que, em consequência, pode levar à lesão corporal, à morte e danos materiais. Da mesma forma que a doença ocupacional é uma doença que pode ser causada, ocasionada ou piorada em decorrência da exposição aos agentes nocivos ao trabalhador, aos perigos, aos riscos, risco químico, físico, biológico. Com esse conhecimento sobre acidentes do trabalho e doenças do trabalho, Frank Bird, um estatístico, começou a fazer certas pesquisas sobre o volume de acidentes do trabalho. E ele identificou que para cada um acidente mortal, outros 10 menos graves ocorriam. E que para esses 10 acidentes mais graves, outros 30 incidentes menos graves do trabalho ocorriam. E para cada 30 incidentes do trabalho, 600 quase acidentes ocorriam. Esse é um interessante estudo do Frank Bird, que baseou os estudos sobre causalidade e efeito dos acidentes do trabalho nas organizações. Então, mensurar, quantificar o volume de quase acidentes, de incidentes do trabalho, é muito importante para uma organização. Se você na sua empresa está com quase acidentes aumentando, com o volume de quase acidentes aumentando, ou de incidentes com danos materiais, cuidado. Se continuar nesta toada, a sua empresa pode ter acidente com lesão corporal ou morte na organização. Por isso é importante que as empresas adotem a cultura de boas práticas de saúde e segurança do trabalho. Não podemos aceitar que os profissionais saiam de casa para o trabalho e que não voltem porque morreram trabalhando em decorrência do trabalho, ou então que adquiriram doenças do trabalho ou tiveram acidentes com lesão corporal, e assim longos afastamentos. Toda a segurança, toda a prevenção é sempre o melhor caminho, é sempre a melhor prática e a mais barata, inclusive. Imagine, por exemplo, que uma empresa teve um acidente do trabalho com lesão corporal. Os colegas de trabalho que presenciaram o acidente ficarão com medo de trabalhar no dia seguinte, talvez no mesmo medo. Então, aquela energia, aquela junção de pessoas vai trabalhar afetada psicologicamente. Então, você, gestor de indústria, gestor de empresa, do trabalhador da construção civil, precisa estar muito atento com relação aos acidentes do trabalho e às doenças do trabalho. É óbvio que as agressões também fazem parte. Então não é só para as indústrias e construção civil que nós estamos falando aqui, mas também para outras empresas que podem ter, por exemplo, agressões físicas, agressões verbais, e isso precisa ser quantificado, precisa ter uma equipe, um conjunto de pessoas olhando para isso na sua empresa. Se você está nessa situação, se você tem dúvidas sobre como identificar, como pesquisar um quase acidente, um incidente, como estudar a causa raiz disso, você precisa nos chamar. E para isso você pode entrar em contato através do nosso e-mail contato@healthwork.com.br. Pode ligar para a gente aqui no 5083-5300 ou no 999 17 41 20 e pode nos encontrar também no LinkedIn e no Instagram. Nós vamos ficar muito felizes em poder ajudar você e principalmente a toda a organização evitando doenças e acidentes do trabalho. Muito obrigado.